Qualquer texto da palavra de Deus, seja texto do Antigo Testamento ou da Epístola, ou o relato de um ensino de Jesus ou um de seus milagres, imediatamente nos vem a pergunta: o que esta palavra significa para mim? Qual é a mensagem? Normalmente nós encontramos no mesmo texto bíblico diversas mensagens. Até porque a palavra de Deus não se esgota. E como nós lemos lá em Hebreus 4:12, ela é viva e eficaz. E o próprio Deus, através do profeta Isaías, garante: a palavra que sair da minha boca não voltará para mim vazia, mas prosperará e fará aquilo que me apraz. Ela fará aquilo que eu quero que seja feito. Deus sempre terá uma palavra para nós. Sempre que abrirmos a Escritura Sagrada para ler, ou quando estivermos aqui reunidos em culto para ouvir a leitura e a pregação, ou quando com os irmãos estivermos estudando a palavra, Deus sempre terá uma mensagem especial para todos nós. Vamos fazer o teste. Eu proponho olharmos para o texto do Evangelho de Lucas, capítulo 5, há pouco lido. Aquele relato maravilhoso da pesca maravilhosa. Vamos relembrar. O Senhor Jesus, cedo de manhã, se dirige às margens e caminha na praia do lago de Genezaré, também conhecido como o Mar da Galileia. E lá, andando nas margens do lago, ele pôde ver os pescadores retornando de uma noite de trabalho, de uma noite de pescaria. Ele pôde ver Pedro, seu irmão André, seus dois sócios, os irmãos Tiago e João, chegando para a praia. Enquanto isso, a multidão se aglomerava. Pedro e seus companheiros tiveram uma noite frustrante. Não pegaram nada, não deu peixe. E como a multidão o apertava cada vez mais, Jesus se dirigiu a Pedro e pediu: afaste seu barco um pouco da praia. E então, entrando no barco e assentando-se no barco de Simão Pedro, o Senhor Jesus começou a ensinar. Terminado o ensino, ele se dirigiu diretamente a Pedro, dizendo: Pedro, leve seu barco para o lugar mais profundo do lago e lance as redes para pescar. E aí o Pedro ficou meio sem jeito. Ele era um pescador experiente. Ele sabia que o melhor horário para a pescaria era à noite. E que a esta altura, cedo de manhã, no nascer do sol, não era um bom horário para pescar. Contudo, ele responde a Jesus dizendo: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nós nada apanhamos. Mas sobre esta tua palavra, eu vou lançar as redes novamente. E você viu o resultado. Encheram 2 barcos de peixes. Provavelmente nunca pegaram tanto peixe como naquele momento. E aí Pedro desabou. Pedro se ajoelhou diante de Jesus. Pedro prostrou-se diante de Jesus. E ele só conseguiu dizer: Senhor, retira-te de mim. Não sou digno de estar na tua presença, porque eu sou pecador. Mas Jesus, em sua palavra, o ergueu, dizendo: não tenha medo, Pedro. Daqui para frente, você vai pescar gente. E aí eu lhe pergunto, irmã e irmão, onde está a mensagem? Qual é a mensagem que Deus tem para nós neste relato bíblico?
Alguém rapidamente poderia dizer, bom, a mensagem é esta: quem obedece à palavra de Jesus vai ter bons resultados, vai prosperar na vida. Porque foi assim com Pedro. Jesus lhe disse, vai, joga novamente a rede. Pedro foi obediente e ele teve uma pesca extraordinária, ele prosperou. O que você acha? Estaria ali a mensagem? Ouve-se muito este ensino. Quem confia em Jesus, quem obedece aos seus mandamentos, esse vai prosperar na vida. Ele vai ter bons resultados, tudo vai bem para ele. Ele vai prosperar. Sua família estará bem. Seus negócios irão bem. E não está errado. Mas não é só isso. Eu digo não está errado porque em muitos momentos, no registro da sua palavra, Deus nos diz que Ele abençoa os que nele confiam e andam segundo os seus mandamentos. Eu cito apenas um texto, Salmo 128. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. Sim, são promessas que nos animam e nos encorajam. É importante saber e também lembrar que Deus sempre está atento à nossa vida, conhece a nossa vida, conhece também nossas necessidades. Sabem aquela exclamação de Pedro, Senhor, trabalhamos toda a noite e não pegamos nada? É a realidade de muita gente, talvez a sua. Não faz muito tempo alguém me disse, pastor, 2021 foi um ano perdido. Eu lutei, eu batalhei, eu trabalhei, mas não saí do lugar. Terminei o ano pior do que quando comecei. Há também gente que diz, lutei a vida toda, mas não tenho nada. Não conquistei nada. Sim, irmãs e irmãos, Deus também está atento aos nossos aparentes fracassos, às nossas aparentes derrotas. Ele está atento também às nossas frustrações, quando as coisas não vão bem. E pela sua palavra, Deus nos anima e nos encoraja a continuar firmados em sua palavra e em suas promessas. É claro, Deus não nos diz que se andarmos nos seus mandamentos seremos ricos, não teremos problemas de saúde e só vamos prosperar. Não, isso Deus não nos diz. Mas Ele nos diz que do trabalho de nossas mãos nós vamos comer. E Ele nos dará felicidade. Isso é maravilhoso. É uma promessa maravilhosa. Contudo, irmãs e irmãos, o que eu coloquei até aqui ainda não é o todo da mensagem que nós temos em Lucas capítulo 5. E Jesus foi num crescendo para mostrar isto a Pedro. Porque Jesus não quis simplesmente ensinar técnicas de pescaria para Pedro. Jesus não quis mostrar para ele como ele pode prosperar na vida. Jesus tinha um plano e um propósito muito maior com Pedro, também com seu irmão André e com seus dois outros sócios, o Tiago e o João. Jesus quis fazer deles pescadores de gente. Jesus primeiramente quis mostrar-lhes que ele não era apenas um mestre ou um guia terreno, mas o Filho de Deus. E Pedro reconheceu isso. Por isso se prostrou diante de Jesus, dizendo, afaste-se de mim, porque não sou digno
de estar em tua presença. Tem aí um detalhe bem interessante. Quando Jesus disse a Pedro, vai, lança as redes no fundo do lago, Pedro simplesmente respondeu, chamando Jesus de mestre. Mestre, trabalhamos a noite toda. Naquele momento, Pedro via em Jesus um mestre, um guia, um mestre entre muitos mestres. Alguém que poderia ensinar coisas boas e importantes, porque Pedro estava começando a conhecer a Jesus. Contudo, depois daquela manifestação extraordinária, quando Pedro viu a glória de Jesus, naquele milagre da pesca, aí Pedro reconheceu que Jesus não era apenas um líder, um mestre terreno. Por isso, prostrado diante de Jesus, o chamou de Senhor. E há uma diferença. Sabem, irmãs e irmãos, ali nós chegamos no centro da mensagem. Um pouco mais tarde, na medida que Pedro andou com Jesus, houve um outro momento em que Jesus se dirigiu aos discípulos perguntando: o que as pessoas dizem de mim? E depois diretamente a eles perguntou: o que vocês dizem de mim? E Pedro mais que depressa disse: Senhor, nós acreditamos que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Esta é a mensagem que precisamos guardar no coração. Jesus não é apenas um mestre ou um guia ou um ajudador terreno a quem podemos recorrer quando estamos doentes, quando estamos com problemas, quando as coisas não vão bem na vida. Jesus não é apenas alguém que pode nos dar saúde, prosperidade, realização profissional, embora em sua misericórdia ele também o faça. Mas Jesus é o Senhor, o Filho do Deus vivo, o Criador e o Senhor do universo, o Salvador da humanidade. E isso Pedro precisava compreender. E isso você e eu precisamos ter bem firme em nosso coração. Por isso cabe-nos a pergunta: como você olha para Jesus? Como você vê a Jesus? E agora o outro ponto para terminar. Precisamos entender que o Salvador tem planos e propósitos com nossas vidas. Ele acalmou o coração de Pedro, dizendo-lhe: você vai pescar gente, você é muito importante para mim. Pedro, é claro, não se considerou digno, a tal ponto de dizer: Senhor, afaste-se de mim. É a mesma história do profeta Isaías, conforme o pastor Ismar leu. Quando Deus o chama e ele vê o trono de Deus nesta visão, ele vê a glória de Deus, ele cai em si e diz: ai de mim, eu sou pecador. Mas quando aquele anjo lhe toca na boca com aquela brasa, ele diz: teus pecados estão perdoados, tua iniquidade foi tirada. Abre-se uma nova perspectiva para Isaías, e quando Deus pergunta a quem eu vou enviar, imediatamente Isaías diz: aqui estou, Senhor, envia-me a mim. Deus teve um propósito para Isaías. Deus teve um propósito para a vida de Pedro, de André, de Tiago e de João. Deus teve planos e propósitos para estes homens pecadores, a quem ele se revelou, a quem ele perdoou, pessoas as quais ele então usou, segundo os seus planos e os seus propósitos. Homens que se consideraram indignos, mas perdoados, disseram: Senhor, conta comigo, aqui estou. O texto de Lucas
não relata o que Pedro e os seus colegas falaram, mas o texto mostra claramente o que eles fizeram. O texto termina dizendo: e arrastando os barcos para a praia, deixando tudo, o seguiram. Eu fiquei pensando, quem será que ficou com o lucro daquela pescaria? Pedro, André, Tiago e João já não se preocuparam mais em vender os peixes, em ganhar, em lucrar, em prosperar aqui na terra. Eles compreenderam que o Senhor os chamou para um propósito, mesmo sendo eles pecadores. E agora abre-se uma nova perspectiva de vida para eles. Querida irmã, querido irmão, Deus não está pedindo que você largue tudo e o siga. Ele quer que você continue convivendo com a sua família. Ele quer que você continue trabalhando. Ele quer que você continue investindo, projetando. Ele quer que você continue trabalhando e se relacionando com as pessoas. Mas Ele quer também que você compreenda que Ele não é um simples ajudador terreno para atender nossas expectativas ou as expectativas humanas. Hoje, em muitos lugares, se vende um Salvador que é um mero ajudador. Há alguém que dá riqueza, alguém que dá prosperidade, alguém que dá saúde. Como eu disse, embora em sua misericórdia Ele também o faça. Mas Deus quer que eu e você lembremos que Ele é o Senhor de nossas vidas, e isso muda tudo. Por isso, repito, Ele quer que nós continuemos investindo lá onde Ele nos colocou, cuidando daquilo sobre o que Ele nos deu responsabilidade, mas cientes de que Ele é o Senhor e Ele tem propósitos com nossas vidas, também no sentido de nos fazer pescadores de pessoas. Nós não podemos reduzir o Salvador a um mero mestre e ajudador terreno. Ele é o Senhor, diante de quem nós nos prostramos e o adoramos. E com Isaías dizemos: conta comigo, Senhor, porque Tu me mostraste o Teu amor, a Tua glória, o Teu perdão, e eu quero Te servir. Eu quero construir o Teu reino. Eu quero ser ferramenta útil na Tua missão. O poder não está em nós, mas sim na palavra de Jesus. Pastor Ismar nos mostrou isso muito bem no domingo passado. A grande arma da igreja, do povo de Deus, é a palavra. Pedro e seus colegas têm uma pesca extraordinária firmados na palavra de Jesus. A missão da igreja de testemunhar o amor de Cristo e anunciar a salvação está firmada na palavra, e o êxito depende da palavra de Jesus, não de nossas capacidades. Foi assim com Pedro. Lembram, 10 dias depois da ascensão de Jesus, quando ele então deu a direção: sereis minhas testemunhas? 10 dias depois, no Pentecostes, na manifestação do Espírito Santo, Pedro começa a ensinar. Pedro anuncia, Pedro proclama a mensagem salvadora de Cristo. E aproximadamente 3.000 pessoas confessam seus pecados, se arrependem, confiam em Jesus, são batizados. E a pesca maravilhosa continuou. E a pesca maravilhosa continua através dos séculos, onde a palavra de Deus é proclamada, dos púlpitos ou no testemunho individual de cada cristão. E a pesca é abundante no mundo todo. Ela é maravilhosa, porque quem nos pediu para lançar as redes foi Jesus. Que você e eu possamos sair deste culto convictos disso. Jesus não é apenas um mestre terreno, um ajudador terreno. Ele é o Senhor.
aquele que tem planos e propósitos para a nossa vida e diz: eu vou fazer de você também um pescador de gente. Que assim seja. Amém.